Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com tua vida neste momento. Você está no canal Irmão Helder FP, Somente a Verdade. E o nosso tema para nosso estudo de hoje é O Fim Vem. Acontecimentos, sinais da volta de Cristo. Estarei colocando diante dos irmãos 10 tópicos com alguns acontecimentos e sinais da volta de Cristo. Algo que já aconteceu, está acontecendo ou que irá acontecer. Lembrando a todos os irmãos que os últimos dias no qual relata a Bíblia é em relação à primeira vinda de Cristo, ou seja, quando ele veio e foi elevado ao céu e está à direita de Deus Pai, até a sua segunda vinda, quando ele virá em glória sobre as nuvens buscar os seus escolhidos. Então vamos estudar hoje sobre alguns acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Muitos viriam no nome dele, dizendo: eu sou o Cristo. Em Mateus 24 vai dizer que ele enganaria muitos, né? Então hoje nós já vemos muitas pessoas dizendo ser Jesus. Talvez você já tenha visto nos noticiários, em alguns lugares, até mesmo aqui no Brasil. Nós sabemos que existe uma pessoa dizendo ser Jesus. E desde aquela época em que foi escrito a palavra do Senhor, até a sua volta, ou seja, até a vinda de Cristo, aparecerá pessoas dizendo ser Jesus. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz para nós não dê ouvidos a eles. Não sigais, porque não acontecerá de Jesus adentrar a nossa terra novamente. Ele virá sobre as nuvens, ele não pisará mais nessa terra. Segundo, guerras e revoluções. Em Mateus 24 vai dizer guerras e rumores de guerras. Então nós percebemos várias guerras desde Cristo até a sua vinda. Aparecerá mais guerras ainda. Nós vemos que muitas pessoas sofrem com isso, a destruição, a angústia, a dor, a perda. Então nós vemos este sinal também refletindo a vinda de Cristo, guerras e revoluções, ou guerras e rumores de guerra. E o interessante é que Jesus vai nos dizer para que nós não assustemos quando essas coisas acontecerem, porque é necessário que isso aconteça. Mas porém o fim não será logo. Ou seja, Jesus está dizendo aos seus discípulos. Os discípulos chegam até Jesus e questionam: mestre, que sinais haverá da tua vinda? E quais são os acontecimentos? E Jesus passa a relatar tudo isso que eu acabei de falar e mais. Então Jesus está dizendo para eles: não vos assusteis. É só o princípio das dores, é só o começo. Muitas coisas irão acontecer ainda, e que nós tenhamos essa certeza em nosso coração. Terceiro, haverá nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, a disputa entre povos, entre línguas, entre nações, entre reinos. A disputa pelo poder, a corrupção dos governantes, o desejo pelo domínio. O dinheiro já não mais satisfaz o coração das pessoas. Agora elas querem mais, elas querem o poder acima de tudo. É onde vem as guerras, onde vem a guerra pelo poder, a guerra pelo desejo de obter mais, por ser grande, por ser a maior potência. Isso inclui cada vez mais tristeza acontecendo na terra, a ira de Deus vindo sobre essa terra para julgar os maus. E nós cristãos às vezes estamos no meio desses povos, de pessoas que só querem o seu bel prazer, suas vontades que sejam ser realizadas. E aí, para que isso aconteça, muitas das vezes pisam, humilham e enganam. Então Jesus ele vai dizer: haverá nação contra nação, reino contra reino, disputa. Quarta colocação, haverá grandes terremotos. Veja bem, nós vimos já nos noticiários terremotos acontecendo ao longo dos anos, e poderão vir mais, e muitas vezes tremores, né? O que mais? Epidemias, doenças, pragas, peste. Nós vemos que as epidemias têm aumentado. De 2000 para cá nós vemos o tanto que surgiram de epidemias, dengue, nós vemos surgindo Zika vírus, nós vemos surgindo
a gripe aviária, a gripe suína, e agora nós vemos o coronavírus, é um novo, ou seja, já teve antes, mas agora está vindo com força total. Nós vemos as pessoas preocupadas, as pessoas sem saber o que fazer, e nós cristãos, nós temos a palavra de Deus relatando isso, há sinais e acontecimentos da volta de Cristo. Nós sabemos que tudo isso que acontece precederá a volta de Cristo. Então, sinais e prodígios acontecendo hoje, grandes terremotos, epidemias, juntamente com isso vem fomes. Nós vemos a fome matando em vários lugares, pessoas só se preocupam consigo mesmo, ou seja, quando há nação contra nação, os povos só se preocupam em se dar bem, em vencer o outro, e se esquece dos mais necessitados, daqueles menos favoráveis, aqueles que são esquecidos, aqueles que são humilhados, aqueles que não têm nada. Por isso haverá fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Coisas espantosas, irmão, muitas coisas espantosas acontecendo. Eu queria relatar, desculpa aqui por falar assim, mas eu preciso falar dessa realidade. Irmãos, o que há mais espantoso na nossa vida do que nós sabemos da notícia de que uma bebê, uma criança foi estrupada por uma pessoa adulta, por um adolescente, por um jovem, por pessoas que se dizem doentes, por pessoas que não têm coração. Isso é espantoso aos nossos olhos, dói lá na alma. Não há uma pessoa que receba essa notícia que não dá vontade de fazer algo, de tomar uma atitude. E assim Deus vai nos relatando por meio da palavra, coisas espantosas acontecerão. Muitas coisas têm acontecido no mundo, têm espantado as nossas vidas, tem trago para nós incertezas. Muitos que estão fracos na fé até duvidam mesmo. Cadê Deus neste momento? Deus está no santo e sublime trono, um alto e sublime trono, governando todas as coisas, tudo está no seu controle. Ele está relatando aqui o que aconteceria, ele não perdeu o controle, ele continua o mesmo, ele é o Deus que habita a eternidade e tem o controle de todas as coisas. É necessário essas coisas acontecer antes da volta de Cristo. Então, coisas espantosas e sinais no céu da sua vinda. Então, meu amado, não tem para onde você correr. Não tem como dizer que você não está percebendo o que está acontecendo. Você pode fazer-se distraído. Você pode olhar esses acontecimentos e pode até sentir um temor momentâneo, até dizer, como muitos dizem, isso é sinal da ira de Deus, de Jesus voltando. Mas não mudam, mas não procuram uma melhora, mas não tentam agradar a Deus. Não há mudança. Por quê? Porque o próprio Deus vai falar na sua palavra que muitos não o buscaria, porque Deus os entregou às suas paixões, aos seus desejos carnais, aquilo que eles já vinham praticando antes, e não conseguem conhecer o soberano Senhor. Deus relata por meio das suas palavras sinais de acontecimento. Então, sinais no céu da sua vinda. O que mais antecederá a volta de Cristo é a chegada do homem da iniquidade, o anticristo. Esse é aquele no qual o Senhor Jesus matará a ele com o sopro da sua boca, ou seja, pela manifestação da sua vinda, da sua segunda vinda, Jesus acabará com ele. Quando ele chegará nessa terra, ninguém sabe. Ele já pode estar aqui no nosso meio, mas ainda não operou. Eu preciso que ele opere algumas coisas, sinais e prodígios. Só que há anticristo preparando o caminho para ele, porque ele gosta de imitar a Deus. Assim como os profetas no Antigo Testamento mostravam e revelavam que Cristo viria na plenitude dos tempos, anunciaram a primeira vinda de Cristo, assim é o inimigo, tem seus antecessores aqui na terra. Muitos anticristos já apareceu, estão preparando o caminho para o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é a encarnação do diabo numa pessoa, ou seja, causará grandes danos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo do 9 ao 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois,
que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então percebemos aí qual forma que ele aparecerá, nós vemos aí o que ele fará, e assim nós estejamos alarmados quando isso acontecer, pois ainda não aconteceu. E quando isso acontecer, com certeza Jesus vem, porque a Bíblia diz que esse iníquo será destruído pela manifestação da volta de Cristo, da sua segunda vinda. Sexto, 2 Timóteo capítulo número 3, versículo do 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Percebemos aí nesse texto o quanto o ser humano é infiel, o quanto o ser humano é imprudente, o quanto o ser humano é avarento, o ser humano deseja só o bem para si próprio, as pessoas só querem fazer suas vontades e os outros que se danem. Então o que acontece? Nós vemos aí um dos sinais também que antecederá a volta de Cristo. Nos últimos dias acontecerá que as pessoas serão infiéis umas com as outras. Sétimo, 2 Pedro capítulo de número 3, versículo de número 3 a 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Percebemos aí nesse texto que as pessoas duvidarão quando a igreja anuncia a volta de Cristo. Quando nós falamos acerca desse assunto, as pessoas vão dizer: desde que meus pais dormiram, desde meus avós, tataravós, há muitos anos atrás, vem sempre dizendo que esse Jesus vem e ele nunca veio. Ou seja, essas pessoas vão colocar dúvidas, até mesmo, se possível, até no coração dos eleitos. Aqueles que estão fracos na fé rapidamente vai se questionar também. Vão perguntar se realmente Jesus virá. A sorte dessas pessoas que são cristãs, que são eleitas, é que Deus não abandone, não deixa elas ir até certo ponto a abandonar o Senhor Jesus. Pelo contrário, os eleitos jamais vão abandonar Deus. Pode até ter dúvida. A Bíblia nos diz em Mateus 24 que o amor de muitos fiará. Até mesmo os eleitos serão enganados pelos falsos cristos e falsos profetas. Mas eles voltarão ao verdadeiro evangelho. Eles não se encurvarão diante de ídolos, diante de homens, diante do anticristo, diante de sinais que está acontecendo. Pelo contrário, se mantém de pé no nome do seu Senhor, e o nome dele é Jesus, que vive e reina para sempre. Então, o sétimo, dúvidas no coração. Um dos sinais que antecederia também a volta de Cristo é a dúvida. As pessoas colocariam dúvidas, as pessoas têm dúvidas acerca realmente de crenças, de acontecimentos, e assim elas rapidamente são levadas ao erro. Oitavo, não se arrependeram. Eu já falei aqui vários sinais que antecederão a volta de Cristo, acontecimento. As pessoas virão isso. As epidemias, a mortandade, as guerras, a humilhação, cefariam muitas vidas, um para o lado de Cristo, uns estão na glória com Cristo e as demais estão sofrendo no inferno, aguardando o dia do juízo. Mas aqueles que não morreram e que antigamente não buscavam a Deus, continuaram nos seus prazeres, não se arrependeram das suas maldades. Veja só, Apocalipse capítulo 9, versículo 20 ao 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios
e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Percebemos aí a ira de Deus sobre a terra, acontecimentos que mostraram e revelaram aquelas pessoas que realmente aquilo ali era um sinal da volta de Cristo, e mesmo assim as pessoas não se arrependeram. Apocalipse 16, do 8 ao 11. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, meus amados, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Hoje com as epidemias, hoje com a mortandade, com a fome, hoje com as guerras, destruições, hoje com um terremoto, com alagamento, com tantas coisas acontecendo, o governo muitas das vezes corrupto. Nós vemos pessoas ainda indo para o lado dessas pessoas, nós vemos pessoas ainda aceitando as suas colocações, pessoas ainda enganadas pelo erro, querendo a maldade, querendo governar juntamente com eles, querendo que o país ou o mundo se encurve a eles. É a preparação do anticristo para a volta de Jesus, para tentar tirar a paz dos nossos corações. Mas quem tem Jesus no coração, a paz, ela não é um mérito, ela não é algo que eu alcanço dia após dia, com cerca elétrica na minha casa, com segurança, com arma, com bens materiais. A segurança que eu tenho, ela não foi comprada, pelo contrário, ela foi dada. O Senhor Jesus me ofereceu a paz que excede todo o entendimento, a paz que esse mundo não vê, a paz que traz alegria, um conforto para o meu coração, para a minha família, para os meus irmãos em Cristo, uma paz que não deixa os meus joelhos se encurvarem diante de situações, de circunstâncias, de reinos, de povos, de arma, de qualquer coisa neste mundo. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Será essas coisas, será tribulação, angústia, perseguição, dor, fome, miséria, será essas coisas mundanas, potestade, será governante, será isso ou aquilo. Nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Arrependam, coloque sua vida diante de Cristo. Nós vemos muitas pessoas cantando hinos, nós vemos muitas pessoas falando no nome de Jesus, mas dessas pessoas da boca para fora, muitas das vezes, os verdadeiros se encurvam, os verdadeiros vivem a palavra, os verdadeiros dão a cara a bater a tapa, os verdadeiros morrem por amor a Jesus, verdadeiramente o seu corpo são surrados, e muitas das vezes nós vemos que os verdadeiros são minorias, mas a maioria só querem os prazeres deste mundo, só querem se beneficiar, e negaram o soberano Senhor mesmo diante dessas coisas. Misericórdia, Deus, das nossas vidas. Nono, o mal parece sempre vencer, a injustiça sempre domina, mas Jesus já venceu. E com certeza os seus filhos já são mais do que vencedores. Quando João vai escrever o Apocalipse, ele vai dizer: eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, e em espírito ele me levou a saber as coisas que aconteceria, e disse: escreve, porque essas coisas certamente acontecerá em breve. Aleluia. João recebe aquela revelação e ele vai dizer, vai contar para aquelas igrejas, vai contar para nós hoje o que aconteceria, para as igrejas se arrepender dos seus maus caminhos, para os irmãos voltarem para Cristo, ver onde errou, voltar ao primeiro amor, voltar à vida. Mas o mais interessante no Apocalipse é que é o livro da revelação, a vitória de Deus, a vitória do seu Cristo sobre o maligno. Nós somos mais do que vencedores, aconteça o que acontecer nessa terra, ainda que morramos. Estevão pregou o amor de Cristo, falou a verdade. Eles pegaram em pedra para atirar contra Estevão, e Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus de pé ao lado do soberano.
Aleluia, pode apedrejar, pode cortar o pescoço, pode pregar numa cruz de cabeças para baixo, pode botar fogo no corpo, pode destruir a matéria, mas nossa alma está nas mãos daquele que vive e reina para sempre. Não temas as coisas que há de sofrer, risco o diabo tem para colocar em prisão algum dentre vós, para ser de postos à prova e terá tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eis a palavra de Deus para a sua igreja. Nós vemos aí que parece que ele está vencendo. Mateus 24, versículo 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós podemos perceber nesse versículo que muitas vezes até mesmo os eleitos podem dar lugar há muitas coisas que acontecem hoje, pode até fraquejar, mas o seu Senhor jamais o abandona, e será pregado esse evangelho por todo o reino, então virá o fim. Aleluia. É preciso, é necessário acontecer essas coisas, mas estamos avisados sobre isso. E 10º, a volta de Jesus. Ele virá. Ele virá. Nós estamos anunciando, a trombeta irá tocar e ele virá. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que o arcanjo soará a trombeta de Deus será tocada. Então nós, todos os povos, nós pararemos o que estamos fazendo, e nós veremos ele sobre as nuvens. Todos os povos da terra se lamentará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Os céus, a terra, o inferno, os mortos serão ressuscitados em Cristo Jesus primeiro, os demais mortos ressuscitarão, e todos se encurvaremos diante do soberano e rei. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Jesus vem. Abre o teu coração, Jesus vem. A Bíblia nos diz em Mateus 24, versículo de número 29 ao 31, logo em seguida, tribulações, ou seja, esses sinais, esses acontecimentos que precederam a volta dele. Logo após que isso aconteça, a vinda do anticristo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem com poder e glória, e todos os povos da terra se lamentarão e verão ele sobre as nuvens. Então ele dará ordem aos seus anjos para buscar os seus escolhidos de uma à outra extremidade da terra. Os anjos reunirá o seu povo, então habitaremos com ele, estaremos com ele para sempre, com ele nos ares. Oh, meu amado, aleluia, louvado seja o Senhor. A promessa para o Senhor, a esperança para o Senhor é que ele vem. Ele está no controle, ele sabe o que se passa na terra, ele não se faz de desapercebido, ele avisou, está escrito. Creia, confia, Deus está no controle. Que os irmãos possam receber essa palavra em nome do Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo ele falou há muito tempo atrás. Ele fala conosco hoje, porque a palavra é viva e eficaz na nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, irmãos, em saber que nosso nome está rolado no livro da vida. Consolai-vos em saber que o Espírito Santo habita a nossa vida e nós estamos guardados, protegidos. Ainda que a morte chegue, o Senhor nosso Deus o tomará pelas mãos e dirá: daqui a sua habitação. Os mártires estão clamando, dizendo: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue sobre aqueles que habitam sobre a terra? E Deus vai dizer: aquietai mais um pouco, ficar mais um pouco, porque ainda irá mais conservos seus para este lugar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós possamos consolar uns aos outros com essa palavra. Jesus vem, os sinais estão aí. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Deus está no controle.